Hoje vamos pensar juntos sobre uma questão bastante atual, mas sob o olhar da filosofia política e de alguns de seus autores. A polarização política é ruim? E se ela é ruim para quem? A hipótese que guia essa nossa reflexão é de que diferentes correntes de pensamentos e autores que em muitos aspectos divergem profundamente, ao menos em alguma medida concordam num ponto, de que a polarização não é apenas um movimento espontâneo do povo, mas ela pode ser mantida, incentivada ou até mesmo encenada por uma elite oligárquica que lucra e muito com esse conflito das massas. Para isso eu vou me valer de 4 grandes nomes com teorias bem distintas, justamente para explorar sob diferentes ângulos essa tese de que algumas elites, que para nós são praticamente invisíveis, estão lucrando enquanto nós nos digladiamos aqui embaixo. Vamos começar então essa investigação com Platão. Sua famosa obra A República, ele vai descrever a democracia como um regime de liberdade, uma liberdade restrita ou isonomia, né? E nesse modelo exposto por Platão, todos os sujeitos querem igualdade entre si, desejam ter voz e uma participação na decisão coletiva e dos rumos da própria sociedade, né, sobre os temas que de fato interessam. E o problema surge, na visão de Platão, quando essa liberdade irrestrita concedida às pessoas se torna uma desordem completa do discurso e da ação dessas pessoas. Isso porque essa desordem gera, por sua vez, um terreno fértil para que surja um tirano, aquele sujeito que aparece com a promessa de resgatar a unidade do povo, de trazer novamente a honra, a prosperidade, etc. Mas na prática ele passa apenas a acumular cada vez mais poder nas suas mãos, né? Então, um ponto crucial na teoria do Platão é que a democracia não pode sofrer apenas com ataque externo, mas sobretudo com ataques a partir de dentro, né, pela sua própria dinâmica, porque é no contexto de uma divisão entre as vozes divergentes ali que uma liderança oportunista consegue então crescer e conquistar o poder dentro dessa sociedade. E nessa lógica, a polarização excessiva, aquela que demonstra violência, incapacidade de diálogo ou aceitação mínima das ideias distintas que convivem na sociedade, seria um grande veneno para a democracia porque tende a corrompê-la pelo surgimento de um salvador autoritário que conquista o povo com o discurso de que tudo será diferente com ele no poder e todas aquelas questões que nós já estamos cansados de ler nos livros de história, né? E atravessando vários séculos, podemos citar o pensador político, historiador e escritor francês Tocqueville, né, Alexis de Tocqueville. Em sua obra A Democracia na América, ele enxergava a democracia como um processo político irreversível, mas também alertava para um risco intrínseco a esse modelo, que era a possibilidade de uma tirania da maioria. Então Tocqueville notou que quem discorda da opinião da maioria tende a ser sufocado e atacado por essa mesma maioria. Então, se uma ideia ou um projeto de nação, de progresso, de sociedade está vigente naquele momento e é comandada pelo grupo que detém o poder, e você passa a se manifestar de forma contrária a esses interesses, há uma grande possibilidade de que você sofra uma pressão social, né, e uma agressividade mesmo, vinda da opinião pública que é dominante ali naquele local. E assim o Tocqueville, em alguma medida seguindo a linha platônica, percebia que o confronto intenso entre setores da sociedade criava as condições e o pretexto ideal para o surgimento de um despotismo, né? Ou, em termos contemporâneos, uma radicalização do discurso político. E a polarização, então, levaria a uma situação em que a violência e a ilegalidade mesmo substituem o debate racional e público sobre os temas mais importantes para a sociedade. E nesse cenário todo, somente quem é capaz de aparecer com um discurso violento, extremo, de sobreposição em relação às outras ideias, de perseguição a adversários, conseguiria obter a voz necessária para governar nesse caos político, né? E por fim, o Tocqueville também já percebia, lá no século XIX, que a opinião pública pode ser moldada para os grandes interesses. E quem tem o poder de pagar pelas notícias no jornal, pela divulgação das ideias e pelos conflitos estratégicos que interessam, consegue sempre se manter no poder, independentemente de quem esteja no governo. E hoje,
isso se tornou muito mais fácil, claro, com os meios de comunicação em massa, né, os algoritmos digitais, em que as mais distintas elites conseguem acentuar uma polarização que já existe, mas selecionando certas divisões que mais interessam a elas, né, mantendo o povo numa briga incessante, enquanto esses grandes poderosos se sentam com os governantes, que aparentemente na TV, no rádio, na propaganda defendem interesses contrários, mas que eles se unem para resolver o futuro do Estado em almoços, jantares, charutos no meio da tarde, né? Então, claro, tudo isso acontece muito longe do alcance do público que elege esses mesmos governantes e que por isso continua acreditando que existe uma luta de interesses, na verdade, inexistente, né? Longe de se concretizar na realidade. E outro nome relevante nessa discussão é o do filósofo, economista, sociólogo alemão Karl Marx, né? Ele vai ser ainda mais direto nesse tema ao propor que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. Isso significa que o debate político que aparece na superfície, né, muitas vezes encobre a luta de classes e o que acontece em um núcleo mais profundo da sociedade, né? Então, esse teatro de divergências políticas, na verdade, seria uma farsa, uma mentira para encobrir os problemas que de fato estão vigentes naquela sociedade. Então, na sua obra o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, né, por exemplo, entre outros temas, o Marx descreve como as diversas facções e partidos políticos, monarquistas, republicanos, etc., encenavam conflitos intensos diante do povo, mas, no fundo, todos preservavam um interesse comum junto com a burguesia, né? E muitos marxistas contemporâneos vão dizer que o contexto não parece ter se alterado muito, né, desde que essa obra foi publicada lá em 1852, pois enquanto as pessoas se enfrentam por símbolos, bandeiras, slogans e tal, o poder econômico permanece seguro onde ele sempre esteve. E nisso a elite se beneficia porque, em vez de se organizar contra ela, o povo se fragmenta em várias discussões de pouca importância, enquanto os poderosos até investem, né, nesse teatro dessas discussões irrelevantes para que o povo esteja sempre distraído da verdadeira dominação que ele está sofrendo por parte dessa elite que está sempre governando, não diretamente, mas por intermédio desses políticos, seja qual for o partido político dominante naquele momento. E por fim, eu gostaria de trabalhar um elemento da obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu, e ele vai falar sobre o poder simbólico, ou seja, a capacidade de uma pessoa, ou mais especificamente de um grupo, impor visões de mundo como se elas fossem naturais. Então, a partir dessa ideia, se pensarmos no campo político, que é o nosso tema aqui, não é apenas o resultado das eleições que interessa para essa grande elite, né, para esses grandes poderosos, mas é a capacidade de conseguir controlar quais são os temas que vão estar lá nos debates na TV, ou aqueles que devem ser omitidos do público, quais vão ser as vozes legítimas que o povo deve escutar, quais são os conflitos mundiais e nacionais que devemos prestar atenção, e por aí vai. Então, nesse sentido, a polarização se torna uma construção simbólica na sociedade, né? Pois quem controla os meios de comunicação, em massa sobretudo, consegue determinar, em boa medida, quais polos vão aparecer em cada momento, quais narrativas vão ganhar corpo, né? E isso fica muito claro na mídia e nas redes sociais, que, a depender dos interesses que estão por trás daquilo, né, e cada uma vai estar aliada a algum interesse, ela sempre vai reportar aquilo que é conveniente e não o que de fato deveria ser levado ao conhecimento do público. E no meio disso tudo, nós, como cidadãos que estão fora desse complexo esquema político, vamos embarcando nesse jogo, né, e pensando que estamos escolhendo livremente entre ideias opostas para o país e para a sociedade como um todo, mas na verdade existem regras, influências e esses encontros totalmente invisíveis a nós e que ali sim está sendo decidido o nosso futuro sem que a gente sequer saiba disso. Bom, um outro autor que vai fazer grandes contribuições para esse tema
é o sociólogo alemão Robert Michels, né, que escreveu a obra Sociologia dos Partidos Políticos, publicada recentemente pela editora Logos. E como ele dialoga com vários outros autores específicos e algumas teorias distintas, preferi deixar um comentário mais aprofundado sobre essa obra para outro vídeo, mas fica desde já a dica de leitura para vocês. Portanto, a polarização política, na sua forma nociva, que traz violência, perseguição, incapacidade de diálogo, é ruim para a sociedade civil, para a saúde da democracia e para a nossa vida pessoal como um todo, porque nós somos atingidos quando uma nação não consegue progredir e nos fornecer uma segurança mínima para que possamos trabalhar com dignidade, cuidar da nossa família, ter acesso aos bens essenciais e assim por diante. Mas, como os autores que eu citei aqui hoje e tantos outros, uma coisa fica escancarada diante de nós, né? Que é o fato de que essa polarização encenada, teatral, mentirosa, é extremamente funcional para as elites oligarcas. Ela fornece uma distração que atrai os nossos afetos, as nossas paixões, e por isso a gente entra em discussão, briga, desentendimento infinito, causando uma fragmentação clara no tecido social, né? E isso impede o povo de, conjuntamente, questionar e se organizar contra um poder corrupto, interesseiro, que se beneficia injustamente de várias formas, né, distintas das milhares e milhares de pessoas que sofrem com as condições precárias de vida em tantos países. E as massas, tão preocupadas em lutar umas contra as outras, deixam de lado a crítica ao verdadeiro poder que age por trás do palco. Enquanto elas lutam por grupos ou partidos, esses mesmos representantes estão reunindo a sua equipe nesses jantares, nesses almoços que eu comentei há pouco, e não estão dando a mínima para o que foi prometido aos seus apoiadores, porque no final de contas o que interessa de fato, o apoio que de fato vale, é aquele que vem de quem tem a capacidade financeira, né, um poderio econômico, um poderio de influência de fazer com que alguém chegue de fato ao poder e que lá se mantenha. E a gente não pode se enganar, né? Isso vai muito além de um voto a cada 4 anos. Essa manobra política está visível para nós em vários momentos, não diretamente, né? Porque nós não acessamos essas conversas, esses charutos que eu comentei, essas reuniões a portas fechadas, mas nós conseguimos perceber que entre diversos governos, em alguns casos, pouca coisa muda. E aí nós deveríamos então nos questionarmos, né? Porque se governos aparentemente tão distintos seguem sempre uma mesma linha de atuação, o que é que está por trás dessa linha de atuação, né? A quem isso está interessando? Então, ao mesmo tempo que essa questão é omitida de nós não temos um acesso imediato a ela, se investigarmos um pouco todos esses acontecimentos, facilmente a gente conclui que tem alguma coisa errada. Então, eu espero que esse vídeo tenha despertado algum interesse em você na busca de um conhecimento maior sobre as engrenagens da política e, sobretudo, a importância da filosofia, ainda que aliada a outros campos de estudo, é claro, para identificar muitas realidades que são constantemente escondidas do público naquilo que a gente consome diariamente, né? Então, por hoje é isso, um abraço e até a próxima.